Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste dia 12 de maio, na sexta-feira de 2023, a Igreja Católica celebra a memória, como santo do dia, da beata Imelda Lambertini. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história desta santa. Imelda Lambertini nasceu na cidade de Bolonha, na Itália, no ano de 1322, num ambiente de muita fé e piedade. Desde tenra idade, assimilou com especial afeição a primorosa educação recebida. Seu amor a Deus, sua conduta incomum no dia a dia, chamava muito a atenção dos pais. Era de fato uma menina muito especial. Os jogos infantis não lhe agradavam, como a oração. Costumava esconder-se nos locais mais ocultos da casa para aplicar-se a ela. Sua mãe sempre a encontrava ajoelhada e rezando, quando sentia falta da filha em casa. Ao completar 9 anos de idade, a menina pede insistentemente para ingressar no convento das Irmãs Dominicanas. Porém, a Madre Superiora de todas as formas tentou persuadi-la a esperar, pois que a idade ainda não permitia que fosse admitida entre as irmãs do convento. Como a insistência de Imelda tornou-se constante, a madre, que conhecia seus pais, indagou se não estava feliz por ter pais maravilhosos e boas condições de vida em casa, tendo ela prontamente respondido que estava sim, muito feliz, que amava sua família, mas que as irmãs tinham algo a mais que lhe atraía muito: Nosso Senhor. Era a devoção à Santíssima Eucaristia que verdadeiramente lhe encantava e lhe enchia a alma de amor e devoção. Finalmente, a madre chamou seus pais e lhes pediu permissão para que Imelda fosse admitida, pelo menos a título de experiência, já que o desejo ardente de ingressar no convento era já notório também para seus pais. Apesar de entristecidos, percebiam que Deus reservara algo de extraordinário para a pequena filha. Por isso acabaram aceitando a proposta da reverenda e consagraram-na a Deus. Consumado seu ingresso, tudo lhe era motivo de encanto: os momentos de oração, o hábito das irmãs, o silêncio. Era muito amada por elas, que tentavam privá-la dos serviços e da rigidez da regra, mas nada adiantava, pois queria acompanhar as irmãs em tudo, participando plenamente e auxiliando nos trabalhos monásticos no convento. A madre pedia que não a acordassem durante as orações noturnas, mas Imelda levantava-se no meio da noite e percorria os grandes salões do convento, caminhando e rezando silenciosamente as matinas. A visita ao tabernáculo fazia sua alma transbordar de alegria. Só a pronúncia de qualquer assunto relacionado à Eucaristia fazia com que seu rosto se transfigurasse instantaneamente. Ela desejava ardentemente receber a Santa Comunhão. Nessa época, as crianças não podiam receber a primeira comunhão com idade inferior a 12 anos. Tal qual sua insistência para ingressar no convento, Imelda pede a graça de receber Jesus, mesmo que não tivesse completado a idade. Pedia isso com um fervor tão intenso que as irmãs comoviam-se pelo desejo que a pequenina nutria em receber o Senhor na Eucaristia. Mas isto ainda não lhe era possível conforme as normas da Igreja. Assim aceitou com resignação os argumentos das irmãs. Porém, à medida que o tempo passava, crescia mais e mais nela o desejo de receber Jesus sacramentado. No ano de 1333, tinha ela completado 11 anos de idade, quando, depois da Santa Missa, a última freira que saiu da capela observou que a pequena Imelda, como de costume, lá permaneceu sozinha rezando mais um pouco. Só que desta vez, a freira percebeu algo extraordinário. Uma hóstia flutuava acima dela e lhe projetava uma luz branca.
Rapidamente, esta irmã chamou as outras monjas e todas se prostraram diante deste milagre. A madre, constatando que se tratava de manifestação real de Deus para que a menina recebesse a primeira comunhão, chamou o pároco. Ao chegar com a patena de ouro nas mãos, o padre, admirado, dirigiu-se até a hóstia. Assim que se aproximou da menina ajoelhada, a hóstia pousou sobre a patena. Assim, foi-lhe administrada a primeira comunhão. Em seguida, vagarosamente, Imelda baixou a cabeça em oração. Imelda permaneceu assim, diante das irmãs, por um tempo demasiadamente longo. Isto fez com que a madre fosse até ela, que a nada respondia. Tentando levantá-la cuidadosamente pelos ombros, a menina caiu em seus braços, trazendo no rosto uma expressão delicada, de inexplicável alegria. Havia partido para o céu naquele sublime momento. A alegria de receber Nosso Senhor foi demais para o pequeno coração que ardia pela presença real de Cristo na Eucaristia. Certa vez, Imelda já havia dito às irmãs: eu não sei por que as pessoas que recebem Nosso Senhor não morrem de alegria. A pequena Imelda Lambertini foi beatificada em 1826 pelo Papa Leão XII e foi proclamada patrona das primeiras comunhões em 1910 pelo Papa São Pio X. Foi neste ano que foi declarado que as crianças menores de 12 anos poderiam receber a primeira comunhão. Até hoje, seu pequeno corpo virginal se encontra intacto, depois de mais de 680 anos, numa redoma de cristal, na igreja de São Sigismundo, em Bolonha. Em 1826, o Papa Leão XII confirmou e estendeu para toda a igreja o culto que havia séculos se prestava a ela em Bolonha. E São Pio X a proclamou, em 1908, padroeira das crianças que vão fazer a primeira comunhão. Sua memória litúrgica é celebrada no dia 12 de maio. Beata Imelda Lambertini, rogai por nós. De acordo com o Martirológio Romano, temos ainda os seguintes santos e beatos que a Igreja Católica celebra a memória neste dia 12 de maio. São Nereu e Santo Aquileu, mártires, que, como narra o Papa São Damaso, se tinham alistado como soldados e, constrangidos pelo temor, se preparavam para obedecer às ímpias ordens do magistrado. Mas, convertidos ao verdadeiro Deus, deitaram fora os escudos, armaduras e dardos, abandonaram o acampamento e, confessando a fé em Cristo, gozaram o seu triunfo. Neste dia foram sepultados seus corpos no cemitério de Domitila, junto à Via Ardeatina de Roma, século III. São Pancrácio, mártir, que, segundo a tradição, ainda adolescente, morreu por Cristo também em Roma, a 2 milhas da Via Aurélia. Sobre o seu sepulcro, o Papa São Símaco levantou uma célebre basílica, e o Papa São Gregório Magno reuniu frequentemente o povo nesse lugar, para que ali compreendesse o testemunho do verdadeiro amor cristão. Comemora-se neste dia o seu sepultamento, século IV. A beata Joana de Portugal, virgem, filha do rei Afonso V, que, recusando repetidamente as núpcias, preferiu servir na ordem dos pregadores, tornando-se refúgio dos pobres, dos órfãos e das viúvas, e depois de uma vida de extraordinária piedade, morreu no mosteiro dominicano de Aveiro, cidade de Portugal, ano 1490. Em Axiópolis, na Mésia, hoje Cernavoda, na Romênia, São Cirilo, que consumou o martírio juntamente com 6 companheiros, século III. Em Salamina, na ilha de Chipre, Santo Epifânio, bispo,
que, dotado de excelente erudição e conhecimento da literatura sagrada, foi também admirável na santidade de vida, zelo pela fé católica, liberalidade para com os pobres e dom de milagres. Ano 403. Em Agira, na Sicília, região da Itália, São Filipe, presbítero, oriundo da Trácia, século V. Em Tréveres, na Renânia, região da Austrásia, atualmente Alemanha, São Modoaldo, bispo, que construiu e favoreceu igrejas e mosteiros, instituiu várias comunidades de virgens e foi sepultado junto da sua irmã Severa, ano 647. No mosteiro de Marquiennes, no território de Cambrai, da Austrásia, atualmente França, Santa Rictrudes, abadesa, que depois da morte violenta do seu esposo Adabaldo, aconselhada por Santo Armando, tomou o sagrado véu e com admirável sabedoria dirigiu as Virgens Sagradas, ano 688. Em Constantinopla, hoje Istambul, Turquia, São Germano, bispo, insigne pela sua virtude e sabedoria, que refutou com grande firmeza o edito promulgado pelo imperador Leão o Exáurico contra as sagradas imagens, ano 733. Em Castela, região da Espanha, no lugar posteriormente designado com o seu nome, São Domingos da Calçada, presbítero, que construiu pontes e caminhos para uso dos peregrinos que se dirigiam a Santiago de Compostela e providenciou com grande piedade as suas necessidades nas celas e estalagens por ele preparadas. Ano 1060. Em Bolonha, na Emília-Romanha, Itália, a beata Imelda Lambertini, virgem que, recebida desde tenra idade entre as monjas da Ordem dos Pregadores, os dominicanos, ainda muito jovem, depois de ter comungado com extraordinária devoção à Eucaristia, imediatamente entregou o seu espírito a Deus. Beata Imelda Lambertini e demais santos e beatos do dia 12 de maio, rogai por nós.